Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Te conhecer, me apaixonar, mais e mais. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele é meu. Olha, muito difícil conseguir ficar aqui comportadinho, sentado e parado. Hoje é o som do DJ Alan. Bem-vindo, boa noite, DJ. Boa noite, um prazer estar aqui, né? Praticamente estou em casa, né? Canção Nova é minha segunda casa. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Então sinta-se à vontade e capricha no som. Boa noite, Revolução Jesus. Estamos chegando até você com muita satisfação, com muita alegria. Nosso ponto de encontro aqui na TV Canção Nova, nesse horário aqui, para que a gente possa entrar nesse assunto reflexivo, para que a gente possa analisar, para que a gente possa crescer e especialmente experimentar a Revolução Jesus que quer nos alcançar. E por falar em Revolução Jesus que quer nos alcançar, literalmente você é convidado a experimentar e vir fazer esta experiência aqui, dos dias 3 a 7 de janeiro, no acampamento Revolução Jesus. Já estamos aqui nos preparativos a todo vapor. As inscrições para o aprofundamento radical, que acontece no dia 4 e 5, já estão abertas. Ainda tem inscrição, mas quer uma dica? Corre lá que são poucas. Então você entra lá no eventos.cançãonova.com e você faz a sua inscrição para o Radical. Mas o acampamento se estende até o domingo, dia 7. O tema desse ano é Eu Sou Revolução Jesus. Teremos presença aqui dos padres já renomados que você conhece, sempre estarão presentes aqui. Padre Paulo Ricardo, Padre Rafael Solano, teremos aqui Padre José Augusto, Padre Fabrício, equipe Revolução Jesus em peso, teremos Paralela, enfim, você não pode perder, que tá muito bacana. Além de show com Missionário Shalom, Thiago Tomé, Peter e Ana Gabriela. Até cansei, né? Porque a programação é vasta, Regiane. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite para você que está em casa. E é o Revolução Jesus começando, animação total. E a gente conta já o tema do nosso programa? Eu deixei para você, como um bom cavalheiro, eu deixei para você trazer o tema, Regiane. Ah, gente, então, muito lindo. Gente, o nosso tema de hoje é sobre vício. E o vício não é somente sobre drogas, sexos. Não, a gente quer esclarecer que existem mais vícios que fazem parte do nosso dia a dia. Porque a gente está acostumado, né, a lutar contra os que a sociedade condena, né, que é o sexo, o álcool, a droga, mas existem coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que podem se tornar vícios, não é mesmo, Thiago? E é interessante, vamos sentar aqui no nosso sofá amarelo, já ele vai ser ocupado pelo nosso convidado, mas é interessante a gente entender, né, que hoje também nós percebemos o surgimento de muitos tipos de compulsão, né? Seja pela compra, claro, sempre existiram, mas hoje está se evidenciando mais do que nunca. Pessoas que têm essa compulsão em comprar, em comer, né? Hoje nós estamos aí com os smartphones, o acesso hoje, né, muito facilitado. Então, literalmente, estão surgindo novas compulsões e também novos vícios. E é interessante a gente entender, né, que existem esses vícios, dos quais, por vezes, como a Regiane bem trouxe, que a gente conhece mais, que são de substâncias exógenas, portanto, né, seja da droga, seja do álcool, mas também dessas substâncias exógenas, né, que por vezes a gente vê aí na liberação de neurotransmissores como a dopamina, certos tipos de hormônio, que também vão levando ao hábito repetido e vai se tornando viciante para obter aquele prazer, e aí gera um desequilíbrio, né? Nós jovens somos grande público afetado, mas não só nós, também em geral as pessoas. Então, a gente precisa entrar nesse tema com tranquilidade, mas também com clareza e trazendo luzes sobre essa realidade, porque hora ou outra, se a gente não se apercebe, a gente já está envolto nisso, né? Isso mesmo, e é interessante porque os cientistas, eles não encontraram uma conclusão lógica para saber por que a pessoa se vicia, né? Alguns dizem que é alguns fatores genéticos, né? Se o pai tem um determinado vício, tipo, por exemplo, da bebida. Então, a grande probabilidade do filho também ter. Ou também tem a questão psicológica. Às vezes a pessoa vive alguma situação que ela está em conflito, que ela não consegue. Então, como essa válvula de escape, né? Para ter esse prazer momentâneo, né? E ficar livre daquele problema, ela também se vicia em algumas coisas, né? E é, como você disse, né? É importante a gente se ver porque, por exemplo, pela internet,
Né? Quantos de vocês, os seus amigos, a gente vê que às vezes é viciado em internet, né? Às vezes não está causando um problema agora, mas futuramente vai causar, né? Tipo assim, né? Porque às vezes a pessoa quer falar com os amigos que está do outro lado do mundo, mas com o amigo que está do lado não fala mais. Né? É aquela situação, né? A palavra equilíbrio. A gente encontrar, porque a gente vai de um extremo ao outro. Agora, você conseguir encontrar qual é esse ponto de equilíbrio, tem uma linha muito tênue, né, que separa, mas que é possível, saudavelmente, a gente usufruir, claro, né, não estamos falando aqui de drogas ilícitas, mas quando a gente fala dessas situações que nos geram um tipo de prazer, mas de tal forma, por vezes, nós estamos descompensados, que a gente cai no extremo, cai no exagero, na compulsão e na dependência. Bom, a gente vai aprofundar nessa temática, mas deixa eu bater agora de perto como pessoa não, bem educada. Peraí, Thiago. Eu falei a minha visão sobre o vício, você falou a sua. E como que a gente vai saber de quem tá em casa? O que seria de mim se não fosse Rejane hoje aqui? Você tem voz, como a Rejane gosta de dizer aqui, então como que o pessoal interage com a gente? Isso mesmo. Entra lá nas nossas redes sociais, tem já um card para você responder o que é vício e se você é uma pessoa viciada. A gente aqui não quer condenar ninguém, mas a gente quer dar essa amplitude, né? Vício, não, como a gente disse, não é somente sobre drogas, álcool, sexo, mas coisa que é algum hábito repetitivo e que vai te causar um mal. Então vai lá, responde pra gente o que é vício pra você e se você é uma pessoa viciada. As nossas redes sociais você já conhece, mas também tá passando aqui embaixo. Então vamos lá, ajuda a gente a crescer nessa reflexão de hoje, porque aqui tem muita vida, afinal de contas estamos falando de seres humanos que estão suscetíveis a essas realidades. Mas deixa eu agora cumprimentar aqui de perto, só foi de longe, DJ Alan Nunes, mais uma vez aqui no Revolução. Cara, e fiquei sabendo que foi lançado hoje um clipe muito bacana pra galera curtir. Sim, tá bem informado, ó. Já viu, né? Você já viu? Eu já vi, por isso eu não ia falar não. Hoje eu lancei meu novo clipe do meu novo CD, né? Que vem no próximo mês, Eleve-se. O nome da música é Eu Nunca Estive Só. É um clipe que tá super legal, com participação especial da banda Nova Órbita. Eles são lá do Juazeiro do Norte, vieram aqui pra São Paulo gravar conosco. Então ficou muito legal. Então você pode conferir no meu canal do YouTube. Então você entra lá no meu site, que é www.dialanunes.com. Lá você vai encontrar todo o conteúdo. E também a Canção Nova fez uma matéria legal, música.canção nova. Então eles fizeram uma matéria bem legal falando sobre o clipe, sobre minha história e sobre a caminhada de DJ. Então você pode entrar lá no site Portal de Música da Canção Nova que você vai encontrar. Bacana, o DJ Alan é novo, mas já tem uma boa estrada aí, né, levando essa missão, porque acima de tudo é uma missão muito bacana aí pelo Brasil. Então, valeu mesmo. Os dedos costas pra gente também mexer nisso, mas eu não vou estragar, né, gente? Afinal de contas, a vontade a gente sente, mas a gente se controla, afinal de contas, né? Mas você é um bom dançarino, né? Oi? Você pelo menos eu me mexo, é diferente. Tem gente que dança, eu me mexo bastante. Solta o som aí, sobe pra gente curtir um pouquinho, vai lá. Ó. Olha só como eu me mexo, ó. O dedinho tá mexendo. Bom, gente, agora a gente traz o nosso convidado para que a gente possa, então, falar sobre os vícios, sobre a dependência, enfim. E, claro, alguém que tem conhecimento desse contexto e que também experimenta porque ele tem uma missão que está linkada a isso. Vem pra cá, Padre Ellington da comunidade Betânia. Bem-vindo à Revolução. Só bênção, Padre. Obrigado, por favor, sente-se no nosso discreto sofá amarelo aqui. Não tem como ficar discreto aqui nesse sofá simplesmente amarelo, né, gente? Bacana, Padre Ellington, comunidade Betânia, já apresentei. Quanto tempo de sacerdote e há quanto tempo o senhor está na comunidade de Betânia, nosso saudoso e querido Padre Léo, que muita gente conhece? Boa noite, Thiago. Boa noite, Regiane. Boa noite, povo Canção Nova, povo Revolução Jesus. Tenho 6 anos de padre. Tenho 33 anos e 6 anos de padre. Costumo dizer, são 14 anos antes do seminário, 14 anos de seminário e agora completo em fevereiro 6 anos de padre. O senhor entrou novo, então, pro seminário? Entrei, 14 anos de seminário. 14 anos, padre? 14 anos. Logo Cursando a 8ª série. Que interessante. Tenho carreira de seminário. Carreira. Bacana. E o que levou o senhor hoje, claro, né, existe um chamado, existe uma vocação, mas o senhor se identificar com esse trabalho hoje com dependentes químicos, né, que é uma missão característica e notória por todos, né, da comunidade de Betânia. Como é que o senhor percebeu que o senhor tinha
desejo de ajudar as pessoas que estivessem suscetíveis a essa realidade? Eu vejo Betânia como uma obra de misericórdia do coração de Jesus. E quando nós percebemos que um jovem que tem um futuro todo pela frente se depara com falta de sentido, falta de esperança, ou arrisca a sua vida por tão pouco, mexe com o coração da gente. Mexe com o coração da gente, mexe, inquieta, e dessa forma vem aquela vozinha na cabeça e no coração: você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, e a gente pergunta para Deus: de que forma, meu Senhor? De que forma eu posso te ajudar? E aí, em resposta ao carisma da comunidade Betânia, que é acolher o próximo como o próprio Cristo que nos bate a porta, veio falar muito forte ao meu coração. Encontrou aí. Veio, se encontrou. Eu sou de formação deoniano, né? Padre Sagrado do Coração de Jesus. E por experimentar a espiritualidade do coração de Jesus, me encanta colocar em prática essa espiritualidade a partir do acolhimento. Belo. Um grande gesto, o qual nós fazemos em Betânia, que expressa esse acolhimento, é o abraço. Então, tenho rezado muito em meio à juventude que no abraço, e no abraço do filho pródigo, no pai misericordioso, onde o jovem se encontra no colo do pai, que a cura acontece, que a renovação da esperança acontece, o sentido da vida se desperta, e aí um novo mundo se abre, né? Bacana. Padre, o senhor trouxe algo interessante aí, dando pontapé inicial na nossa temática, na discussão dela, que foi essa realidade de muitas vezes o jovem está sem sentido, está sem esperança. Esses seriam uma das principais causas que levam o jovem a se tornar dependente de algo. Aqui a gente amplia também, né? Seja de uma substância química, por exemplo, como é a droga, o álcool, mas também de outros tipos de compulsão. O que está na origem, na raiz, que leva uma pessoa a se tornar compulsiva por algo, né? A ponto de buscar e se tornar viciada, portanto escravizada. Porque acaba que o vício é a ponta do iceberg, mas lá embaixo tem muita coisa, né, por trás. No primeiro momento, a droga, a dependência, o vício, né, é uma resposta para a vida. É uma resposta diante da vida. Então, é um momento de fuga, a pessoa está vivendo um trauma, uma realidade tão pesada e tão dura que o único jeito que ela tem é fugir daquela realidade. E a droga favorece você sair da realidade. Brincamos que a droga dá asas, mas também tira o chão. Sim. E aí, ao tirar o chão, aí é onde entra onde a pessoa se escraviza diante daquela situação, no caso a compulsão pela compra, pelo uso hoje das redes sociais, pelo uso excessivo do celular, ou mesmo pelo álcool, ou pela droga mesmo, que faz com que a pessoa ela fuja da realidade que ela está vivendo. É fácil a gente pensar, por exemplo, numa mesa de uma lanchonete, onde já encontramos várias vezes famílias onde o pai, a mãe e a criança estão sentados para comer, cada um num celular, e não interagem mais entre eles. Amigos, quantas vezes eu entrei numa lanchonete e encontrei amigos que saíram para comer juntos e de repente cada um... Sim, porque eles não valorizam mais o momento, a situação. Então, o que faz com que a pessoa busque esse gesto? É como se quisesse fugir daquilo que ela é. Sim. Daquilo que ela está vivendo, do peso que a vida está trazendo, uma dor dentro de casa, o peso de alguém doente, às vezes, dentro de casa, o trauma de ter vivido uma violência, o trauma de ter vivido algo, um abuso também, alguma coisa que sempre relembre algo que jogue ela para baixo, faça com que ela sofra. Então, a droga, ela no primeiro momento vem como um momento de escape, de fuga, de aliviar essa tensão toda que ela tem. Não seria exagero a gente dizer que por trás de tudo isso, né, da droga, do vício, né, da compulsão, existe algo aí em déficit, existe algo que está faltando, porque a pessoa, estando bem totalmente, claro, existe a questão da curiosidade, que por vezes é influência, mas até mesmo nisso, porque às vezes a pessoa não tem uma estabilidade, até mesmo de se posicionar e dizer, não, eu não quero, então é influenciada. Uma coisa interessante, tem crescido muito em adolescentes, 12, 13 anos, 14 anos, o uso até da dependência química, e é a fase onde eles tentam se descobrir, se relacionar entre amigos, se identificarem como únicos, como pessoas, né? Então, muito influenciáveis pelos amigos, e às vezes, porque você é fraco, porque você não... Quero ver se você consegue. E aí entra como um desafio, como uma prova, e aí o jovem acaba cedendo, no primeiro momento é gostoso,
e depois vem todo o resultado E as que consequências, a gente né? já conhece. Pois é, e tem muita gente hoje que sofre disso, graças a Deus, alguns buscando ajuda e se abrindo a ela. Tristes são aqueles, quem sabe você que está nos acompanhando ou conhece alguém que ainda não caiu em si, de que realmente está dependente, está viciado ou está envolto nesse mundo compulsivo. Mas interessante perceber que aqueles que buscam ajuda encontram, como nós temos um caso aqui, ao vivo e a cores, né, Regiane? Isso mesmo, né? Estou aqui com o Andrei, né? Que hoje é membro da comunidade Betânia. Conta pra gente o seu trajeto. Então, boa noite, né? Meu trajeto na comunidade fazem 2 anos e meio para 3 anos. E com o Padre Eliton, né, num retiro de carnaval, Vinde Verde. Depois de um bom tempo na drogadição, eu percebi que eu precisava mudar de vida. Fui convidada por um grupo de oração aí nesse retiro. Lá encontrei o Padre Eliton, de longe também, não foi nada muito rápido, porque ele estava fazendo pregação, eu também não tinha nenhuma instrução sobre isso, nunca tive esse lado, né, espiritual, esse lado com Deus. Dali em diante, então, começou, a gente fala, um namoro, um chamado mesmo, né, na direção da comunidade, e onde Deus foi me levando. Não tinha porquê, não foi por fama da comunidade, não foi nada, foi Deus mesmo que foi me levando para lá, né. Quis ir para lá para fazer uma caminhada porque eu precisava disso na minha vida. Essa mudança tinha que ser radical na minha vida, né? Eu não tinha outra opção. Onde fiquei lá como filho, né? Porque eu precisava passar pelo passo da desintoxicação, de toda uma reestruturação de vida. Aí passei como filho lá por 1 ano e meio, mais ou menos. E ali dei continuidade, né? Fui aceito pela comunidade. Dei continuidade no vocacionado. Fiz esse meu primeiro ano agora no aspirante aqui em Lorena. E estamos indo para frente com a graça de Deus. Depois você briga comigo, tá? Desculpa, Regiane. Não, Depois você briga comigo. Mas, Andrei, eu lembro até hoje, naquele retiro, 2015, quando nos encontramos, você partilhava depois, ao final, que para ir para o retiro, você teve que cumprir uma missão. Pode partilhar qual que foi a missão? Que você teve que vender algumas coisas para o carnaval? Então, é porque... Na verdade, eu tinha já programado o carnaval, né? Fazia parte da minha vida velha. Daí, então, eu falei assim, aí o pessoal do grupo de oração, que eu tinha me internado numa clínica há uns meses antes. Foi onde eu tive a minha experiência com Jesus. Onde eu senti essa necessidade de me entregar para Ele. E dali, então, eu procurei. Então, eu procurei nesse grupo de oração, né? Que era para jovens, e eu estava lá porque eu era jovem, né? Então eu estava lá e eles me convidaram. Aí, assim, mas carnaval e tal, vou fazer diferente. Já que eu preciso dessa mudança, eu vou mudar também o meu carnaval, vou fazer esse retiro. Aí meu cunhado tem uma festa que ele faz todo ano, né? Essas festas de carnaval que ele já faz todo ano, para comprar lá a camiseta e tal, e vão. Então daí nesse sentido, eu falei, alemão, acho que desse ano eu não vou te ajudar lá, eu não vou trabalhar lá com vocês, não vou para a festa. Eu vou para o retiro de carnaval. Estava sem dinheiro, né, para pagar o retiro de carnaval? Não tinha nada, porque, na verdade, a minha vida, nos últimos meses mesmo, foi em prol da droga. Tanto que depois que eu tive a experiência com Deus, eu tive várias recaídas muito fortes mesmo, onde eu comecei a vender tudo que eu tinha de casa. Foi vendido móveis, foi vendido eletrodomésticos. Realmente, eu cheguei no fundo do poço, porque a droga, minha auge é o crack. E o crack leva a isso, não tem um retorno, entende? Ela leva a tudo isso. E eu estava sem nada mesmo. Então, disso aí eu fui desenvolvendo e precisava de um dinheiro e tal. Daí consegui com meu cunhado, ele pagou para mim ir, né? Porque, claro, eles louvaram e agradeceram a Deus, né? Eu falei que não queria ir para a festa, eu vou para o retiro. Então, para eles foi... E graças a Deus, no dia que eu cheguei no retiro, fiquei apavorado, porque assim, o que eu vim fazer aqui, né? Retiro de carnaval, eles diriam que era 5 dias, trancado dentro de um galpão, rezando das 6 da manhã às 10 da noite. Quase 2.000 jovens, né, Andrei? 2.000 jovens, muita gente, só jovens. E eu, como era jovem, né? Você tava... eu assim, vou entrar. Entrei, E eu comecei com essa pergunta já, né? A queima-roupa, qual é o trajeto? Para mostrar para você que se encontra nessa situação, se percebe um viciado que tem jeito de sair.
ele era filho, né? Depois a gente vai entrar nessa realidade com o Padre Eliton, né? Explicar por que na comunidade Betânia chamam-se filhos e não pessoas em recuperação. E hoje é um membro, então você tem jeito. Então, e a gente vai de intervalo, a gente com a música, e rapidinho a gente volta, porque tem muito mais. Revolução Jesus, estamos de volta hoje falando sobre vícios. Você que acompanhou no primeiro bloco já está inteirado do assunto, está chegando agora. Bem-vindo, esse é o programa Revolução Jesus, onde nós queremos levar você a refletir, a pensar, mas especialmente experimentar a força desta revolução que tem um nome, é Jesus, e é capaz de transformar todas as realidades da nossa vida. Eu experimentei isso na minha vida, muita gente tem experimentado, tenho certeza que você também que nos acompanha já ouviu falar e também, quem sabe, já experimentou. Vamos atualizar essa experiência. Falando sobre vício, estamos aqui com a comunidade de Betânia, né, que tem essa linda missão, vocacionados que se entregam a Deus em um chamado para ajudar pessoas que estão diante dessa realidade da dependência. E o pessoal está interagindo conosco, temos um card que a gente já lançou nas nossas redes sociais, @RevoluçãoJesus, onde nós perguntamos para você o que é o vício. E você tem algum tipo de vício, de dependência? E olha só o que a Rosiane Gonzelli respondeu: tenho vício do WhatsApp e ainda dou a desculpa que é por causa do meu trabalho. Eu acho que você deu recado pra muita gente aqui, né? Porque é fácil essa desculpa, né? E essa dependência de não conseguir largar o WhatsApp. Faz o teste e fica uns 3 dias sem. Será que a gente consegue? Considero o vício como uma força interior que tem vontades próprias. Uma vez dentro do vício, a pessoa sofre muito quando não decide deixá-lo. O vício é quando não conseguimos mais controlar os nossos atos. E acho que os piores vícios são aqueles não visíveis, pois a pessoa demora muito para buscar ajuda. Graças a Deus não tenho nenhum vício. Essa foi a participação da Joyce. Padre Eliton, quero pegar o gancho deste comentário aqui das redes sociais. Por vezes é difícil a pessoa reconhecer que ela está dependente ou ela está viciada. As pessoas que estão ao exterior, parece-me que conseguem perceber antes mesmo que a própria pessoa, né? Existem sinais evidentes que a gente pode perceber, ou que eu posso, numa autoanálise, olhando para a minha realidade, identificar, não, eu posso estar caminhando em direção a um vício, né? Ou uma compulsão que também se aplique, né? Quais são esses sinais que a gente pode perceber, o que a pessoa que está buscando, porque às vezes a primeira atitude é a negação, não, eu não tenho, eu paro a hora que eu quero, eu consigo, né? Mas as pessoas que estão ao redor estão vendo que a pessoa está indo para o fundo do poço. Existem esses sinais evidentes? Existem. Por exemplo, quanto tempo esse vício toma na sua vida? Já no dia, se você for contabilizar ele durante o dia, quanto tempo você se envolve com ele? Outra coisa, se você consegue viver sem? Por exemplo, o celular. Você consegue hoje viver sem? Ou tem aquela dependência? Ou tem aquela dependência. Alguns dizem, não, padre, bebo socialmente. Mas você consegue passar um dia sem beber? Passar um final de semana sem beber? Ah, padre, eu fumo, mas eu paro quando eu quero. Será que consegue mesmo? Ficar uma semana parado, 2 semanas? Porque às vezes é uma desculpa que a gente dá entre nós, para nós mesmos, né? E, sobretudo, diante de coisas que aparentemente são lícitas. Não, o álcool e a droga e o cigarro são lícitos diante do nosso mundo e da sociedade que nós vivemos hoje. Mas outros que são ilícitos, claro, a gente já chama de droga porque faz esse mal para a pessoa, traz esse mal todo para o ser humano. Mas esses que são lícitos às vezes são mais difíceis da pessoa aceitar que eles
que fazem mal para a sua própria vida. Então, penso que os sinais mais evidentes e mais fortes para você perceber, e o jeito de você perceber é quanto tempo tem tomado da sua vida e se você consegue ou não viver sem. Tem atrapalhado o seu relacionamento com as outras pessoas? Tem atrapalhado o seu convívio? Isolamento. Tem atrapalhado o seu ritmo de trabalho? Seus pensamentos estão voltados para onde? Eu não consigo passar um dia sem pensar naquela determinada coisa e aquela determinada coisa me toma por inteiro, praticamente quase o dia todo, me incomoda a todo momento. Então, é sinal de que eu já estou sendo escravo dessa situação ou dessa situação química ou outro elemento. Pela experiência de vocês, é errado a gente afirmar que parece-me que as pessoas só buscam ajuda de fato quando elas estão no fundo do poço, ali chegaram no limite, ou vocês percebem pelos casos que vocês recebem lá que existem aqueles que não, estando no início, já percebendo numa fase mais inicial, já procuram ajuda? Porque pra mim, numa visão leiga, distante por vezes disso, eu vejo que a pessoa quando chega lá no fundo, que dela levanta a mão, me ajude. Precisa chegar nisso ou a pessoa já nas fases iniciais já procura? Precisar não precisa, né? Diz o ditado, se não é pelo amor, é pela dor. São poucos os casos que já no início a pessoa procura ajuda. Quando se depara quando se depara com uma situação que ameace a vida, aí é mais fácil de retomar. Até porque, para lidar com a dependência, é preciso tomar uma decisão de querer deixar e assumir uma vida nova. Por exemplo, em Betânia, nós só acolhemos aqueles que decidem fazer o caminho. Porque nós não temos como ajudar a pessoa que não quer fazer o caminho. Tem que ter uma disposição. Tem que ter uma predisposição. Eu quero deixar o vício do cigarro, eu quero deixar o vício da dependência da droga, eu quero deixar determinado vício. Senão, ela não consegue lutar, não tem força para lutar, ela não vê esperança, ela não consegue enxergar um algo a mais na vida. Sim. Um diferencial. Então, um dos motivos nas situações, uns elementos que podemos dizer que ajuda a pessoa a ir praticamente 50% da transformação e da restauração é a pessoa tomar uma decisão. Eu quero mudar de vida. Vai ser difícil. Sim, não é vai fácil. ser exigente. Vai exigir da pessoa novos hábitos, novo jeito de pensar, ter que estudar, ter que se disciplinar, ser fiel com algumas situações, os quais ela não deixou... Porque o que é típico do dependente químico também? Ele começa algo e nunca termina, porque se acha incapaz de terminar. Então, para compensar a frustração, então ele usa do vício para poder compensar, para poder encontrar um prazer, encontrar alguma saída. Então, se ele tiver essa predisposição, a gente consegue ajudar e ele mesmo consegue se ajudar, se permite ajudar, né? Temos exemplo vivo aqui. Exatamente, já ia perguntar, Andrei, como foi com você, né? Você chegou ao fundo do poço ou não? Você conseguiu antes? Por quanto tempo que você foi usuário de droga? Acho que eu cavei mais um pouquinho depois que eu cheguei no fundo. Como eu estava falando, eu tenho 23 anos de drogadição. Eu comecei aos 18 anos, hoje eu tenho 40 anos de idade e sempre tentava, né? Eu consigo, eu paro, eu faço a hora que eu quero. Não. É difícil essa possibilidade. Então foi depois, após eu ter perdido a minha mãe já uns bons anos, meu pai, e nessa época eu tinha perdido também a minha avó, que me criou por um tempo, entende? E eu fui percebendo que cada vez mais eu estava sozinho, né? Me isolei da minha família, não tinha mais contato com os meus irmãos, né? Apesar de morar a uma quadra da minha casa, eu não via eles, porque a droga me escondia, né? A droga fazia, porque eu sabia que eu estava fazendo mal. E eu sabia que eu fazia eles sofrer. Eu via minha mãe sofrer muito tempo, eu vi toda a minha família sofrer. Entende? E eu percebi que eu não tinha mais para onde ir. E morando sozinho, naquela situação, com essa recaída de novo no crack, eu percebi que eu ia acabar com a minha vida. Né? Até tem aí no meio de tudo isso, tem uma doença também, que eu descobri nessa mesma época. Eu tive câncer. Então tudo isso me ajudou a entrar em depressão, entende? A desistir da minha vida.
Entende? Então, realmente foi essa experiência da dor e a experiência do amor com Jesus Cristo. Entende? Que me fez lutar de novo por essa vida que Ele me deu. Então, hoje você reconhece que você entrou pelas drogas por conta desses processos, desses conflitos interiores que você vivia. Ou não? Foi por influência de amigos? Não. Amigo influencia? Ajuda, claro, pode ser. Mas eu acho que a decisão final é tua. Acho que qualquer dependente químico que seja realista vai falar isso. A decisão final é sua. Quem diz o não pro baseado ou sim é eu. Quem vai dizer que se eu quero passar do baseado para cocaína é eu. Quem vai passar da cocaína pro crack é eu. Vai haver influência de oferecer? Sim, mas a decisão final é tua. Como eu já tive amigos meus que usavam um tipo de droga, mas nunca avançaram. E pararam. Eu me separei de muitos amigos meus porque eu continuei uma caminhada que eles não. Entende? Então, quer dizer, eles tomaram a decisão deles. Eu tomei a minha. Então, quer dizer, não tem como tu culpar o outro. No final, a decisão é tua. Não Tem que como. ter essa decisão, né, pessoal, como o padre bem trouxe aqui. E é bonito de perceber, né, quantas inspirações. A Unidade Betânia está aqui como exemplo, mas quantas clínicas hoje espalhadas pelo Brasil que têm esta missão, este trabalho louvável e que ajudam tanta gente. É por isso que a Dani, nossa produtora aqui, foi conhecer um destes trabalhos, a Clínica Vita, aqui em Guaratinguetá, que vai mostrar um pouquinho pra gente como é que acontece lá o processo de reabilitação. Solta o VT aí pra gente. Vícios, uma doença física e psicoemocional, segundo a Organização Mundial da Saúde. Muitas pessoas encontram no vício uma maneira de suprir um vazio emocional, um mecanismo de fuga ou até mesmo somente a busca de sensações prazerosas. O problema da dependência é um problema no mundo e é preciso clareza que ela é uma doença e, como tal, deve e precisa ter um acompanhamento profissional e espiritual. A vida humana é um bem indivisível e faz parte de um plano divino. Precisamos cuidar dela. E aí, galera do Revolução Jesus, eu sou a Daniele Santos e eu estou aqui em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. E hoje nosso programa está falando de um assunto muito importante, que são os vícios. E eu vim aqui na Clínica Vita, uma clínica de reabilitação, de recuperação de pessoas que caíram no vício dos jogos, do álcool, das drogas. E vamos conhecer um pouquinho desse processo de recuperação delas. Vamos lá? Como é que as pessoas procuram geralmente a clínica? É indicação? A família traz? Como é que é? Geralmente é indicação, né? De outras pessoas que já passaram pela clínica, tá? Pessoas que se trataram na clínica, né? Daí eles conversam entre eles, né? Porque geralmente são amigos de uso. Aí o outro já passou por um processo de tratamento e consegue indicar para o outro. Temos também um processo de captação, né? Que são 2 funcionários que ficam online num site, onde todas as pessoas que entram nesse site para procurar o tratamento, aparece um chat e eles têm essa conversa já direto pelo site. Essa é a primeira abordagem nossa. Gustavo, geralmente qual a faixa etária que procura esse tipo de tratamento, de recuperação? 80% é de 25 a 45 anos, tá? Geralmente também são eles que pedem, muitas das vezes, nessa faixa etária de 25 a 45 são eles que pedem o tratamento, eles que pedem a internação. Pessoas mais novas, geralmente é a família, e mais disso também geralmente é a família. Mas nesse tempo, como ele tem muito a perder ainda, né, são eles que pedem a vinda da estadia na clínica. Geralmente um tratamento bom é de 180 dias, porque os 15 primeiros dias é o processo de abstinência, aí de 76 a 90 dias é a desintoxicação. Aí depois, até os 180, é bom para ele voltar a ter um convívio e aprender que ele consegue viver sem a droga, né? Que ele consegue ter outros prazeres além da droga. E o que a clínica dispõe para o tratamento dessas pessoas? A gente dispõe de uma boa estadia, né? De 5 alimentações por dia. A gente dispõe de um espaço de lazer bem grande, né? Temos salão de jogos, academia,
E temos também o lado terapêutico, né? Esse é o lado do lazer. E temos o lado terapêutico também, que todo dia temos 2 reuniões, temos simulado de narcóticos anônimos, temos espiritualidade. Dentro da instituição, da clínica, quando a pessoa chega, fica uma triagem. Após essa triagem, a gente vai tentar... A gente leva mais ou menos, Daniel, uns 30 dias para fazer o que a gente chama de um projeto terapêutico. Entender como funciona essa pessoa. A partir do momento que ela passa pelo psicólogo, passa pelo médico, passa por alguns atendimentos, a gente consegue definir o que essa pessoa vai fazer dentro desse ambiente, do ambiente controlado. Qual é a ideia primeira? Desintoxicação. Como é que faz essa desintoxicação? Esporte, correr, suar bastante, participar na parte psicológica, participar das reuniões em grupo, participar dos atendimentos e passar pelo médico, pelo psiquiatra para ver se vai haver a necessidade de alguma medicação para ajudar com relação a um quadro de abstinência. Então esse é o primeiro mês. A partir do segundo mês a gente vai tentando fazer com que a pessoa crie um laço com a gente e a partir desse laço ela começar a conseguir ter autonomia para gerir sua própria recuperação. Está aí, é um caminho a ser trilhado. Aquele que se abre e busca ajuda, a encontra. E tem que ter essa disposição da qual nós estamos falando aqui. Falando sobre vício, sobre dependência, aqui né, a gente focou e viu como a clínica ajuda pessoas que estão neste contexto. A gente sabe que existem todos esses outros tipos de vício e hoje cientificamente é comprovado, por exemplo, a pornografia, a masturbação, que pode sim se tornar um vício, uma dependência. Até por aquilo que a gente falou um pouco no início do programa, quando eu e a Regiane estávamos ali trocando uma ideia, pelas substâncias que são liberadas, neurotransmissores e hormônios que são envolvidos e cientificamente é comprovado que a pornografia, por exemplo, ela altera padrões cerebrais. Né? Eu tenho aqui uma pergunta interessante que quero até lançar para o padre, né? Claro que de maneira anônima, não vou identificar aqui a pessoa, mas olha só o que ele diz. Sou viciado em pornografia, inclusive estou namorando um seminarista. Sei que é errado, mas não sei o que fazer. Trazendo vício e uma situação. Padre, o que dizer para essa pessoa aqui que mandou e colocou? Claro, se ela colocou aqui, se ela expôs, a gente não vai expor a pessoa, mas é porque de fato ela está pedindo ajuda, porque chegou no momento que ela não sabe mais o que fazer. Essa é difícil. É que aqui não é um atendimento pessoal, isso, né? Não existe uma exigiria um atendimento, uma conversa pessoal para analisar outros fatores. Porque tanto a pornografia quanto a masturbação ou o sexo, eles são maneiras rápidas de compensar, de encontrar prazer. Então, diante de algo que está incomodando, a solidão, a desesperança, quantas pessoas se sentem sozinhas e abandonadas ou não amadas, procuram nessas situações como compensar essa dor a partir da pornografia ou do sexo ou da masturbação, porque são formas rápidas de encontrar prazer. Como é que nós... A moral, inclusive, da igreja diz o seguinte: qual a diferença de um vício e de uma virtude? A diferença entre um vício e uma virtude, os dois são hábitos que vamos adquirindo durante a vida. Porém, a virtude me liberta e o vício me escraviza. Então, o que eu diria para essa pessoa? Eu diria que ele teria que procurar ajuda de um profissional que eu ouviria aquilo que ele tem a dizer, aquilo que ele está passando, e talvez convidaria, já que ele está procurando ajuda, ele já tomou a decisão de querer mudar. Tem consciência disso, isso é um grande passo já. Muito. Já é um grande passo que ele deu. E um terceiro motivo, mudança de alguns hábitos que eles têm. A comunidade Betânia hoje, nós trabalhamos alicerçado em 5 grandes pilares, que para trabalhar também toda a dinâmica da vida do dependente químico. Nós trabalhamos uma alimentação saudável, para trabalhar toda a questão da purificação biológica do indivíduo, né, do filho, lá em casa. Um sono restaurador, hora para dormir, hora para acordar. A gente sabe que a madrugada vamos dizer assim, é uma porta de entrada para muitos dos vícios. Então, um sono restaurador, aproveitar bem para que o corpo possa retomar as substâncias que ele precisa para poder viver, para a pessoa viver bem naturais, o dia. Né? Nas naturais, isso. Com o sono. Atividade física.
que ajuda a disciplinar e é um bom trabalho, um futebol, um esporte, alguma coisa que desperte também, que coloque um corpo em movimento, a pessoa em movimento e faça com que ela use essa energia que está dentro dela para uma forma útil. Desperte também a criatividade, desperte também toda a força de viver que ela tem, o melhor que ela tem. Bons relacionamentos, e aí relacionamentos saudáveis, saber tratar bem as pessoas, conviver com as pessoas, saborear a vida, saborear as presenças que estão ao seu redor e as pessoas que... tenho pregado muito ultimamente para a juventude e até mesmo em alguns casais eu tenho perguntado assim, qual foi a última vez que você dentro de casa perguntou para aquele com quem você mora e você ama, como você está? Esperando uma resposta... tão simples, né? Esperando uma resposta sincera. Porque daí a gente pode dizer, não, padre, vai que ele me diz que não está bem, vai que ela me diz que não está bem, e vai que o problema sou eu. Então, se conversa, relacionamentos saudáveis, porque aquele que um dia decidiu viver comigo e porque me ama, é porque me quer bem. Então, vai trabalhar essa dimensão do relacionamento que faz com que você esteja perto e não esteja sozinho nesse mundo. E a outra dimensão é a revolução que Jesus faz na nossa vida, que é a espiritualidade. Quando a gente tira a droga, tira o vício, é preciso colocar algo no lugar. E nesse lugar, nós sabemos que o coração do ser humano, o coração do jovem tem um desejo ardente de amar e ser amado. Sim. E caminha por esse mundo procurando responder a esse desejo de amar e ser amado. E quem melhor do que Jesus, que é o puro amor, o amor encarnado, feito carne, para saciar esse desejo no nosso coração. É um trabalho integral, né, padre? Que tem no todo. E aqui a gente entra nesse caso, né, que envolve a questão da afetividade, da sexualidade, aquilo que a própria igreja propõe, né, que é a virtude da castidade, que nada mais é do que a integração da nossa sexualidade no amor, né? Viver de maneira integrada a nossa sexualidade. Então acho que vários desses pontos que hoje se trabalha na comunidade de Betânia se aplicam também aqui no nosso cotidiano, em outras realidades, como esse exemplo aqui que a gente teve desse jovem. Então, tomada de consciência ele já o teve, buscar ajuda, se abrir e dar os passos, que vai exigir novos esforço. Novos hábitos que vão exigir dele fidelidade, disciplina, cuidado com ele mesmo e cuidado com o outro também. Interessante. Isso mesmo. E a Jana Aliende disse... Eu tinha um vício do Facebook, mas graças a Deus e com muita força consegui me desfazer de todos os meus Facebooks e não me arrependo. E aí eu já quero perguntar para o Andrei, né? Tipo assim, a gente já falou que aqui é um caminho, né? Para todo mundo que quer se livrar de um vício, né? É um caminho que a pessoa precisa trilhar. Mas aí eu quero te perguntar, qual é o primeiro passo? Decisão. Você precisa decidir que você tem que mudar de vida. Porque às vezes você quer, mas às vezes esse querer fica só no querer, né? E você não tem a atitude, né? O Padre Léo diz numa pregação dele, você precisa transformar o querer numa necessidade, né? Então é decidir mudar de vida e estar preparado para as mudanças. Como o padre falava agora, realmente é radicalidade. Você precisa mudar amigos, lugares, hábitos, cada um com as suas mudanças, entende? Mas você tem que ter essa mudança, porque se você deixar alguma coisa da vida velha, ele vai corrompendo e vai te levar gradativamente, novamente, no mesmo estágio. Então você precisa dessa decisão, né, de mudança de vida, mudança de hábito, mudança de valores, né? E no final das contas perceber que só Jesus mesmo que vai salvar, é com Ele que vai te fortalecer para caminhar, para permanecer, né? A comunidade hoje ela dá passos, ela dá instruções, qualquer outra clínica, qualquer um psicólogo vai te dar passos, caminhos, mas é você que tem que tomar a decisão e é Jesus que vai te sustentar no decorrer da sua vida, só Ele. Isso mesmo. Então, o primeiro passo é a decisão e depois é buscar ajuda, né? E, padre, eu tinha falado antes do intervalo, né, que na comunidade Betânia a gente não usa pessoas em recuperação, mas sim filhos, né? Qual é esse diferencial da comunidade Betânia para as outras casas de recuperação? É que nós não somos uma casa de recuperação. Nós somos uma comunidade de vida que procura viver segundo o Evangelho e temos como missão acolher.
acolher dependentes químicos e dar um novo sentido para a vida. Nosso carisma poderíamos resumir o que nós somos, amor, e o que nós fazemos, acolhimento. Acreditamos que na força do acolhimento, muitas feridas podem ser curadas. Na força do amor, na força do acolhimento, e no amor nos doado por Jesus e manifestado por Jesus. Então, acolher o próximo como o próprio Cristo que nos bate a porta. A logo da comunidade Betânia é o Cristo desfigurado. Tantas vezes vem aí fedido, meio sem dente, meio esfacelado já por causa da droga, desfigurado, porque o pecado também faz isso com a pessoa, nos desumaniza, né? Mas é o Cristo que nos bate a porta e precisa de ajuda. E por isso nossa expressão, como dizia antes, é o abraço, porque no abraço nós entendemos que muito da cura acontece. Muitos dos nossos jovens não se encontram porque não se sentem acolhidos. Não se sentem acolhidos pela sociedade, que hoje exerce um peso sobre cada um, uma exigência profissional, uma exigência de futuro, o sucesso, né? Olha como você nem está no mercado de trabalho ainda, você já é cobrado por um sucesso. É cobrado para ser o melhor. Você é cobrado para fazer com que a empresa cresça. Então, diante do mercado de trabalho, diante de uma vocação, diante de todo o movimento que há por trás, às vezes da família, às vezes mesmo por os amigos, sendo desafiado pelos amigos, às vezes na faculdade, às vezes no colégio. Então, há todo um movimento por detrás que faz com que o jovem se sinta pressionado e não acolhido. Então, a partir do acolhimento, pensamos que há um direcionamento e ele se encontra e renova as esperanças. Por isso também, fundamentado em João 10:10, eu vim ao mundo para que todos tenham vida e vida em abundância. Lindo demais, né? Padre, estamos aqui nos instantes finais. Eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera ali, ó, vai fechar no senhor. O que o senhor teria a dizer para esse jovem, né, ou para esse jovem há mais tempo que esteja nos acompanhando e que hoje está envolto disso, que já desistiu de si, que já não acredita mais que há saída, que já, quem sabe, buscou várias hipóteses de ajuda, mas caiu de novo, teve as recaídas que também acontece, mas está desistente, está sem esperança. O senhor hoje, como voz de Cristo, como voz da igreja, aqui, o que o senhor diria para esse jovem, para essa pessoa que está já no fundo do poço, está caminhando em direção a ele? Eu diria, não desista. O próprio Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Você não está sozinho. Nós estamos aqui para ajudar, para rezar por você, estender a mão e ajudar a caminhar. Você não está sozinho, não desista nunca, tem jeito. Não importa o que você tenha feito ou deixado de fazer. Tem jeito, pode ser diferente. Há algo muito bonito e muito grande dentro de você que precisa vir para fora. Dê o seu melhor. Coloque o seu melhor para fora. Deixe Deus vir e transformar a sua vida. E você vai ver que milagres você vai experimentar. Amém, que assim seja, né? Com certeza, uma palavra de incentivo, né? E que o programa, de fato, mais do que apenas conscientizar, refletir, aprofundar na temática, seja um sinal de esperança hoje para você que está acompanhando e que está nessa realidade, né? Revolução Jesus é isso. A revolução alcança todas as áreas do nosso ser, porque foi para isso que Cristo veio, para nos libertar dos vícios, do pecado, do mal e devolver a nossa dignidade de filhos. E a gente sabe que o vício e a dependência vai tirando a nossa dignidade, né? Nós vamos nos desfigurando, nos descaracterizando. Padre, muito obrigado pela sua presença. Se as pessoas quiserem conhecer mais a comunidade de Betânia, tem algum endereço eletrônico que as pessoas podem conhecer? Betania.com.br, nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Instagram, também tem acesso. Nos nossos recantos, somos 8 recantos pelo Brasil, né? Em Santa Catarina, na cidade de São João Batista, 4 no Paraná, em Curitiba, Irati, Guarapuava e Cianorte. Aqui em Lorena, cidade vizinha, Italva, no Rio de Janeiro, e Uberlândia, Minas Gerais. Bacana. Valeu mais uma vez, obrigado, viu? Andrei, também quero te agradecer e quero também que você diga uma palavra para quem está em casa. Como o padre disse, né, continue perseverante. E é isso, é decisão, né? Tire essa vontade de mudar, esse querer e busque essa necessidade
Deus é muito bom. Deus me livrou não só da droga, mas eu passei por uma doença, foi muita coisa. Deus é muito. Eu acho que eu dando a minha vida toda para Ele agora não é o suficiente para dar tudo o que Ele fez. Então não desista, como o padre falou, e decida por você, decida por Jesus. Né? Com Ele sempre tem jeito, Ele está sempre aí para estender a mão e erguer a gente de qualquer poço, de qualquer buraco. Muito obrigada e muito obrigada você que nos acompanha, né, que escolheu ficar juntinho com a gente. DJ Alan, valeu por garantir um bom som aí de qualidade pra gente. Eu agradeço, sempre bom estar aqui, né? Ainda mais com o padre que a gente já se conhecia pela internet, mas a gente acabou trocando ideia. Olha que bacana, conheceu pessoalmente, então. Então foi um Você prazer. vai estar aqui no Revolução Jesus também, por aqui, não vai estar? Não vai vir pro Revolução? Ah, se vocês me chamarem. Fica o convite aqui. Valeu, gente. 3 a 7 de janeiro, Revolução Jesus. Eu sou Revolução Jesus, é o tema desse ano. E a gente espera você aqui, ó, em Cachoeira Paulista. Lembrando que as inscrições do Radical estão terminando. Entra lá, faça a sua inscrição e venha viver esta revolução. Um forte abraço e a gente segue revolucionando com esta força que se chama Jesus. Valeu! Transformou o meu clamor, mesmo sem encher. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.